spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós vamos dar início ao nosso culto depois de recitar este lindo salmo. Eu vou orar e em seguida entoaremos o hino Céu para mim, 489 do cantor cristão. Oremos, irmãos. Querido Senhor, Pai amado, Pai misericordioso, Criador e sustentador deste universo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a despeito de teres criado um mundo tão grande, criado seres à tua imagem e semelhança, nós tão pequenos, somos tão amados por ti e sabemos o quanto te importas conosco, a ponto de teres nos oferecido o mais precioso bem que possuías, o teu unigênito Filho. E em vindo ao mundo, ele ensinou o Evangelho do Reino, ele pregou, ele proclamou, ele testemunhou e nos deixou esta missão de continuarmos a sua obra iniciada e completada na cruz, quando derramou seu sangue por nós, mas deu-nos esta missão de anunciarmos a todas as pessoas aquilo que ele veio fazer no mundo e o quanto ele nos ama, o quanto ele deseja atrair-nos de novo para a tua presença. Que o culto desta noite, ó Deus, possa de maneira muito especial levar-nos a uma reflexão profunda a respeito de tudo quanto representas na nossa vida, o que tens feito para conosco, e que nós possamos viver para o louvor do teu nome. Receba este culto, porque ele parte do mais profundo do nosso coração. Eu oro no nome de Jesus. Amém.
aniversariantes dessa semana, que teve início no domingo passado, dia 17, são os seguintes. No dia 18, segunda-feira, aniversariou a irmã Lucia, falecida, maternal em paz. Naquele mesmo dia 18, aniversariou a Maria Francisca Valentim, parente do nosso irmão Cleiton Monteiro Alves. Dia 19, terça-feira, aniversariaram a minha irmã Ana Maria de Almeida Nunes Oliveira e a irmã Maria Guimarães Cardoso. Hoje, dia 20, aniversaria a senhora Dirce Tomazella Camargo, mamãe da nossa irmã Silvia Camargo de Oliveira. E no dia 21, Mateus de Santana Monteiro, que é sobrinho do irmão Cleiton Monteiro Alves. Aos aniversariantes, nós queremos deixar ou transmitir o nosso abraço, o nosso desejo mais que sincero de que Deus a todos abençoe abundantemente, que Ele derrame as suas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos aniversariantes desta semana. Nós vamos entoar um cântico, Grande é o Senhor, e enquanto estivermos cantando, sintam-se abraçados.
Eu vou ler todo o Salmo 23, que é bastante conhecido, na verdade vou recitá-lo, mas nesta noite nós vamos nos fixar no versículo de número 6, o último versículo deste capítulo. No entanto, vamos ler todo o Salmo, que é pequeno, então se o irmão o conhece de cor, poderá recitar juntamente comigo, e se não conhece, poderá abrir a sua Bíblia neste Salmo, mais conhecido do Antigo Testamento, o mais conhecido da Bíblia ao lado de João 3,16, e assim nós estaremos recitando este maravilhoso, lindo Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu vou recitar o versículo de número 6 mais uma vez, porque ele é aquele que nos servirá de base na noite de hoje. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vou falar-vos nesta noite sobre o futuro pertence a Deus. Mas antes nós vamos entoar mais um cântico, à luz do teu rosto. Tua graça como um rio
Como disse, o tema para a nossa mensagem da noite de hoje é: o futuro pertence a Deus. Todos os irmãos e amigos que nos assistem no canal da Primeira Igreja Batista de Rio Claro, Pivarik, já observaram certamente que muita gente passa a vida inteira se preocupando com o futuro. As pessoas se preocupam com a casa, com a aposentadoria, com a previdência privada, com o seu pé de meia, com os seus investimentos, aqueles que podem, obviamente, e etc. Essas pessoas nunca desfrutam do tempo presente por causa da preocupação com o futuro. Tiago, o irmão de sangue de Jesus, mais tarde converteu-se e escreveu uma epístola. Ele diz lá na sua epístola, no capítulo 4, versículo 14, o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabemos mesmo. Não sabemos nem o que há de acontecer no próximo minuto, na próxima hora, na próxima noite, enfim. Nós não sabemos nada a respeito do futuro. E é interessante que neste Salmo 23, o extraordinário Salmo de Davi, no versículo 6, não existe ansiedade com relação ao futuro. Não há medo sobre o futuro. Não há preocupação com o amanhã. Davi está confiante. E por isso ele diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Me acompanharam ontem, me acompanham hoje e certamente me acompanharão amanhã. Porque o futuro pertence a Deus. Onde nós podemos obter esse tipo de confiança? A solução de Deus para o medo que muitas pessoas, talvez a grande, a massacrante maioria das pessoas com relação ao futuro, tem sua fórmula, ou em sua fórmula, 3 componentes que na verdade são 3 razões pelas quais nós não precisamos temer o futuro. Eu quero colocar essas 3 razões no gerúndio. O gerúndio é, na verdade, a forma nominal do verbo que tem como principal característica indicar uma ação contínua. Ou seja, é a forma nominal dos verbos que caracteriza ações verbais prolongadas, ou seja, aquelas que continuam em desenvolvimento. No grego, este termo tem uma especificação muito interessante, porque ele nos mostra claramente a ação de Deus no passado, no presente e a sua ação no futuro. Ela não termina nunca, ela continua. Ela é contínua. Por isso eu quero colocar as 3 razões pelas quais nós não devemos temer o futuro no gerúndio. Fala-se muito em gerundismo. E de fato, em muitas ocasiões, o gerundismo dói nos ouvidos. Mas não é o caso aqui. Nós vamos apenas citar 3 razões no gerúndio. Primeiro, nós não devemos temer o futuro porque Deus está cuidando de nós. Eu poderia dizer: nós não devemos temer o futuro porque Deus tem cuidado, né? Mas tem cuidado dá a impressão que Ele está fazendo apenas no presente. E quando eu coloco no gerúndio, Deus está cuidando de nós, significa que Ele cuida hoje e continuará cuidando. É um cuidado contínuo. Exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra.
Davi diz: certamente tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade de Deus não acaba jamais. Enquanto o mundo for mundo, enquanto não comparecermos ante o tribunal de Deus, não nos fomos levados, primeiro a igreja, a presença de Deus, depois todos aqueles que hão de comparecer diante do tribunal de Deus, ele vai continuar com a sua bondade se manifestando diariamente na nossa vida. No Salmo 145, o mesmo salmista Davi diz o seguinte: o Senhor tem cuidado de todos os que o amam. Ele cuida de todos os que o amam. Né? Ele ama sempre. Salmo 145, versículo 20. Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Como um pai, ele providencia tudo aquilo que precisamos. Eu muitas vezes tive que dizer não às minhas filhas. Porque nós vivemos num mundo em que muitas vezes a provisão ela é limitada. Muitas vezes nós não temos aquilo que gostaríamos de ter. Mas é interessante que Deus sempre nos oferece o melhor. Ele não diz sim para tudo que nós pedimos, mas ele diz sim para aquilo que nós precisamos. E é isso que Davi está procurando nos mostrar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Como um pai, ele providencia aquilo que precisamos. Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, o que é vez de vestir. E aí Jesus faz duas comparações. Ele diz que Deus cuida das aves dos céus, sem que nada lhes falte. E Jesus aplica isso em relação a nós, dizendo que, como Pai, pelo fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele não nos deixa faltar o que realmente nós precisamos para a nossa vida neste mundo. Depois ele compara com as flores. Ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como alguma delas. As flores tiveram todo o cuidado de Deus, e nós não precisamos nos preocupar, porque se Deus cuidou das flores, das plantas, Ele cuida também da nossa vida. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas conhecemos aquele que está guardando o nosso futuro. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele nos ama, Ele quer nos ajudar a cada dia. Ele está dizendo aos seus filhos: eu sou um pai amoroso e cuidarei de vocês. E é isso que o salmista está nos mostrando neste Salmo 23, todo ele, mas em especial nesta noite, no versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para sempre. Principalmente aqueles que receberam Jesus como Salvador, se tornaram filhos de Deus, têm a plena convicção de que nada de que precisam lhes faltará. O apóstolo Paulo nos mostra que nem sempre teremos tudo o que desejamos. Por isso, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz que ele sabia ter abundância e algumas vezes sabia também passar por necessidades, mas que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E é essa mesma segurança que nós podemos ter. Davi foi um pastor de ovelhas, um poeta, e mais tarde o rei mais importante que já pisou este mundo depois de Jesus. E ele sempre tinha uma palavra de conforto para aqueles que enfrentavam problemas. Era como se ele estivesse confortando a si mesmo e, através disso, confortando a todas as outras
outras pessoas. Ele diz que Deus tem cuidado de nós. No Salmo 37, ele diz que nós devemos confiar toda a nossa vida ao Senhor. Ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que anseia o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, e tudo mais Ele fará. E de fato, Deus faz, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos para sobreviver neste mundo. Deus sabe tanto a nosso respeito, Ele sabe tanto a meu respeito quanto a respeito do irmão que me ouve, do amigo, que o apóstolo Paulo chegou a escrever que Deus é fiel de tal maneira que Ele não nos deixa passar por situações tão difíceis, situações tão adversas que não possamos suportar. Antes, com a tentação, com a provação, é claro que a tentação é do diabo, a provação Deus permite, mas Ele não nos deixa passar por situações tão adversas que não possamos suportar. Antes, Ele nos provê o sustento, o descanso, a certeza de que a tudo venceremos. Este é o cuidado que Deus tem da minha vida e tem da vida do irmão, ou pela vida do irmão que me ouve nesta noite. Em segundo lugar, este texto nos mostra que, além de Deus estar cuidando de nós, eu volto a repetir, eu coloquei no gerúndio propositadamente, o texto nos diz também que Deus é o Senhor do futuro, e por isso nós não precisamos ter medo do futuro, porque a sua graça está trabalhando em nós. É um trabalho diuturno. Deus trabalha cada dia na nossa vida, sem parar. Nós não teremos somente a companhia da bondade de Deus, mas Davi diz que a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Todos os dias. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes nós temos a sensação de que não suportaremos as provações, as situações adversas que a vida nos apresenta, as tempestades, os ventos contrários. Mas a palavra de Deus nos mostra que a misericórdia de Deus me segue todos os dias da minha vida. Jeremias entendeu isso de uma maneira tão extraordinária, e eu gosto desse texto, eu cito muitas vezes, que lá em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 em diante, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. E ele diz que Deus é fiel, a fidelidade de Deus está junto da nossa vida. Por isso nós temos a convicção de que a graça de Deus está trabalhando em nós em forma de misericórdia. No livro de Isaías, como eu disse, Deus apresenta a seguinte figura: eu terei misericórdia de vós através da minha graça. Isaías capítulo 60, versículo 10. Vou repetir: eu terei misericórdia de vós. É Deus falando, através da minha graça. Aqui então surge uma pergunta natural: o que é graça? Bom, graça todos nós já ouvimos falar, todos nós talvez até saibamos alguns sinônimos dessa palavra, mas graça, para quem a recebe, significa desfrutar das riquezas de Deus às custas de Jesus Cristo. Graça é tudo que Deus faz por nós através de Jesus Cristo. Graça é o fato de Deus me dar o que eu preciso em lugar daquilo que eu mereço ou desejo, porque de fato não mereço nada. E nem sempre o que eu desejo é o melhor para mim. Deus diz que Ele é um Pai tão... Aliás, Jesus diz que Deus é um Pai tão ciente das nossas necessidades, das nossas falibilidades, que Ele não nos dará algo que nos será prejudicial no futuro. E Ele diz que Ele não dará uma faca na mão de um filho, por exemplo. Né? E nem dará
a um filho uma pedra no lugar de um alimento. Muitas vezes nós pedimos coisas que, se Deus nos desse, nós traríamos mal para a nossa vida. Por isso que a graça de Deus, ela é bastante na nossa vida através daquilo que Jesus já fez por nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Porque nós, na nossa limitação, nós não temos capacidade de fazer nada que possa nos levar à presença de Deus. Muito ao contrário do que muitas pessoas pensam. Há muita gente neste mundo fazendo boas obras, procurando fazer isso, fazer aquilo, achando que dessa maneira essas pessoas estarão guardando o seu lugar no céu. Há muita gente que pensa assim. Não é pouco o número de pessoas que pensa dessa maneira, mas a palavra de Deus nos mostra claramente que não há nada que nós possamos fazer para reservarmos um lugar no céu, porque Jesus já fez. Ele nos deu a sua graça, e através da sua graça, pela fé, nós alcançamos a salvação. Isso é graça. É algo que nós não merecemos. Não é bom saber que Deus não nos dá o que nós não merecemos? Ou estaremos perdidos, porque de fato não merecemos nada. Isso é graça. É quando alguém nos dá alguma coisa e nós perguntamos quanto custa, a pessoa diz: não, eu estou te dando, é de graça. O que essa pessoa está dizendo é que não precisa me dar nada em troca, eu estou te dando porque eu quero te dar. Porque eu sinto prazer em dar isso a você agora. É exatamente isso que Deus faz por nós e fez lá na cruz do Calvário através de Jesus. Ele nos ofereceu a sua graça e Ele, através da graça de Jesus, Ele está trabalhando dia após dia na nossa vida. E Ele trabalha para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos ter uma vida com sentido neste mundo. Há muita gente que passa por este mundo, mas não encontra sentido algum para a vida. Há muitas pessoas que dizem assim: olha, eu não pedi para vir ao mundo, eu não sei nem por que estou aqui. Há muitas pessoas que dizem isso. Mas na verdade, nós não estamos neste mundo por acaso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança porque Ele tem propósitos para a nossa vida. E é através da graça de Jesus que nós encontramos estes propósitos, para que nós possamos ter rumo na vida que caminhamos ou que temos aqui neste mundo. Então, que nesta noite nós possamos entender isso, que Deus continua trabalhando na nossa vida através da graça de Jesus Cristo. Bem, nós já vimos o que é graça. E quando eu apresentei esse segundo tópico, a segunda razão pela qual nós não precisamos temer o futuro, porque Deus cuida do nosso futuro, Ele é o Senhor do futuro pertence a Ele, né? Citando o Salmo 23, no versículo 6, nós dizemos: a tua graça me seguirá todos os dias da minha vida. Eu disse aos irmãos que não precisamos temer o futuro, porque a graça de Deus está trabalhando em nós. E aí, fomos a Isaías, e lá no capítulo 60, versículo 10, nós vimos: eu terei a misericórdia de vós através da minha graça. Este versículo de Isaías explica o que Davi está querendo dizer no Salmo 23, versículo 6, quando ele fala sobre misericórdia. Já vimos o que é graça, né? A misericórdia de Deus funciona na nossa vida através da sua graça. Bom, graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Deus nos oferece, nos dá a sua graça através de Jesus porque Ele nos ama. Mas o que é misericórdia? Bem, a resposta, unindo o Salmo 23 a Isaías capítulo 60, versículo 10, é que misericórdia é a graça de Deus em ação. Isso é extraordinário. Misericórdia é a graça de Deus em ação. Então vamos voltar lá ao Salmo 23, versículo 6. Davi diz: a bondade
e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Para sempre. Até a eternidade. Então vejam, o que Davi está dizendo é que através da graça, Deus está agindo com misericórdia na nossa vida. Quando as adversidades chegam à nossa vida, nós não precisamos ficar pensando que Deus está querendo acertar as contas conosco. Há muitas pessoas que imaginam isso. Há muita gente que passa por este mundo e procura fazer isso ou aquilo de forma correta apenas por medo, porque imaginam que Deus é um carrasco vingativo. Muita gente faz algumas coisas ou presta alguns serviços ou fazem outras coisas apenas porque acreditam que se fizerem isso, Deus vai abençoar as suas vidas. Mas não é isso que Davi está dizendo aqui. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos ama tanto a ponto de nos ter dado Jesus, como eu disse domingo passado à noite, quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, Ele já nos ofereceu Jesus. É a graça de Deus trabalhando para que nós possamos ter a sua misericórdia agindo na nossa vida diariamente. Então a graça de Deus está trabalhando em nós em forma de misericórdia. Quando as adversidades chegam à nossa vida, nós não precisamos ficar com medo de que estamos pagando por aquilo que fizemos. Eu vi certa ocasião uma pessoa dizendo, uma sobrinha dizendo ao tio na cama em estado grave: ó tio, não fica triste, o senhor está aí porque possivelmente na outra vida o senhor cometeu algumas coisas e Deus está purificando a sua vida agora. Isso é mentira, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Deus não faz isso. A Bíblia nos diz que nós temos duas escolhas neste mundo: seguir a Deus e ir para o céu, ou não seguir a Deus, seguirmos os nossos instintos, seguirmos as coisas que este mundo coloca diante de nós, seguirmos ao inimigo das nossas vidas e o caminho será o inferno. Não é Deus que nos manda para o inferno, a opção é nossa. Agora, não adianta alguém que passa a vida caminhando para o inferno, depois que foi para o inferno, voltar para Deus purificar e levar para o céu. Isso não faz sentido. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós podemos de fato estar pagando por algo que tenhamos feito, como por exemplo, uma pessoa que fumou a vida toda e ganhou um câncer de pulmão. Essa pessoa está recebendo como resultado dos seus atos falhos uma enfermidade que ela mesma provocou no seu corpo. Não foi Deus que mandou a enfermidade. Foi o ato falho dessa pessoa. Ela fez a opção de fumar. Nos maços de cigarro hoje aparece: não fume, fumo é prejudicial, ele causa o câncer. Mas se a pessoa escolhe fumar, ela vai receber o resultado dos seus atos. Mas não é Deus que a está castigando, é ela mesma. Agora, muitas vezes Deus permite a provação na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes nós passamos por situações adversas porque Deus quer nos levar a um amadurecimento que nos faça crescer neste mundo, a ponto de glorificarmos o nome do nosso Senhor. Eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Isto é graça. Isto é misericórdia. Quando eu entendo a graça e a misericórdia de Deus, eu não preciso temer o futuro. Não há por que temer o futuro. Há um hino muito bonito que diz: nada sei sobre o futuro, mas eu sei que Deus está cuidando do meu futuro. Deus está preparando o meu futuro. Ele está trabalhando para que o meu futuro seja abençoado na proporção em que eu colocar nas suas mãos e procurar viver de acordo com a sua vontade.
Então, direto irmão, amigo, ouvinte, participante do canal da PIBAR, da Primeira Igreja Batista de Rio Claro, eu quero dizer a você nesta noite que quando Davi diz lá no Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida até o fim dos tempos, ou para sempre. Ele está dizendo que eu não preciso temer o futuro. Primeiro porque Deus está cuidando de nós. Ele cuida de todos os dias. Quando eu deito na minha cama, eu não preciso temer, eu não preciso ficar preocupado com o dia seguinte. É isso que o mesmo Davi diz lá no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejarás, nem se deixará vencer pelo sono. Porque Deus nunca dorme, está sempre acordado, cuidando de nós. Mas além de cuidar, através da sua graça, Ele está trabalhando a sua misericórdia para que nós tenhamos um futuro abençoado. E ao deixarmos este mundo, se tivermos vivido realmente de acordo com a vontade de Deus, se Jesus se tornar o Senhor da nossa vida, então nós teremos uma vida permanente com Ele nos céus. E a Bíblia diz que ali não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá nada que nos possa trazer qualquer tipo de sofrimento. Que Deus te abençoe. Nós vamos entoar o hino de número 490 do cantor cristão. Este hino tem como título Com Cristo é Céu. É um hino maravilhoso. Diz que mesmo vivendo neste mundo, depois que nós recebemos a Jesus, nós vivemos em estado de céu. Que o Senhor te abençoe. Nós temos aliás, vários pedidos de oração para os quais eu quero chamar a atenção dos irmãos. Muitos deles estão no nosso boletim do domingo passado e eu acrescentei mais alguns. A minha filha,
diz ali. Pede oração por um senhor por nome Elísio. Ele é pai de um amigo, eles residem na cidade de Guarulhos. O senhor Elísio teve um AVC no sábado, esteve em observação, mas já está liberado, está em casa. E eu peço aos irmãos que se lembrem nas orações desse Senhor. Ele já passou por alguns problemas, já oramos por ele. Ele teve AVC, ele teve Covid, depois ele teve problemas na visão e agora esse problema de AVC. Elísio, que Deus possa abençoar a sua vida, sua esposa e seu filho Fábio. Também a irmã Marolina pede oração por uma colega de trabalho por nome Adriana. Ela sofreu um AVC, só que o AVC da Adriana foi muito severo e ela inspira muitos cuidados. Que Deus tenha misericórdia desta senhora. A irmã Eliana Sopran pede oração pela Gabriele, de 20 anos. Ela tem câncer no pâncreas. Pede por sua mamãe, Dona Irene. Ela passou, creio, por novos exames e deverá começar um tratamento. Pede também por sua irmã Elaine. Deus possa abençoá-las. O irmão Arthur pede pelo senhor Expedito, colega de trabalho. Ele e a esposa perderam um filho e suicidou-se. Que Deus tenha misericórdia dessa família. A irmã Maria Guimarães Cardoso pede pela sua família, por suas irmãs Laci e Ana Castelo. Nos lembramos sempre da mamãe, a Dona Divina, do seu irmão que teve problemas de saúde recentemente e por todos os demais familiares. O irmão Cleiton Monteiro Alves pede oração pelo senhor Manuel Moraes, com problemas sérios de saúde, e pelo irmão Tiago Pires de Moraes, que sofreu um infarto quase que fulminante e está ainda, já há vários dias está entubado. Que Deus possa fazer a sua vontade na sua vida. O irmão Oséias pede por uma senhora por nome Rose, tratamento de câncer, por seu esposo e família. O meu irmão Inácio pede oração pelo irmão Álvaro, lá de Jundiaí. Vamos lembrar de toda a sua família. A irmã Eumânia continua pedindo por sua irmã e nossa irmã em Cristo Elza, em tratamento quimioterápico. O irmão Antônio Mateus pede por sua esposa, a irmã Laura, com problemas nos pés. Vamos lembrar a irmã Isabel Simões, seu esposo, o irmão José Carlos Simões. Também a irmã Dirce Donizete dos Santos pede pelo seu irmão Carlinhos, com problemas sérios de saúde, por sua irmã Tereza também com um problema bastante sério, a Madalena e todos os demais familiares. A irmã Olga pede pelo seu esposo Samuel, com problemas nos rins, e pelo filho, o pastor Jefferson, que está em tratamento. Deus possa abençoá-los. E também a irmã Olga dando a saúde necessária. Eu continuo pedindo aos irmãos pela saúde de vários irmãos da igreja, a irmã Nair, o irmão Alcino, o irmão Tiago, a irmã Marolina, que se recupera de cirurgia, a irmã Maria Dan. Eu peço pelas minhas irmãs Ana Maria e Vasti. A Ana aniversariou ontem, eu fui visitá-la, não está numa situação confortável. Eu peço aos irmãos que orem por ela e também pelo meu cunhado, seu esposo, o irmão Valdir, que passou por uma cirurgia na segunda-feira. Na terça ele teve alta, mas terá que se recuperar agora durante 15 dias em casa. E peço aos irmãos pelo irmão Célio, pela Mônica, pelo Gil. Eles perderam o Célio, a esposa, a Mônica e o Gil, a mamãe. Que Deus possa confortar os seus corações. E meu irmão Rodson pediu oração pela Jaqueline, sua esposa, passou por cirurgia renal e ainda tem muitas dúvidas. Que Deus possa abençoar a todos. Nós vamos orar e estaremos dessa forma. Lembro também do irmão Luiz Munhoz de Campinas. Que Deus possa conceder a saúde completa, plena, a irmã Rosepeide e outros
Pai querido, estamos chegando ao final deste culto de adoração ao teu nome, culto público, pois certamente manteremos o espírito de culto de forma pessoal, individual, mas aqui nós terminamos este culto público e te adoramos e te agradecemos e principalmente te louvamos por tua palavra que tão claramente fala ao nosso coração. Agora queremos colocar diante de ti os nossos pedidos de oração. Coloco a vida do Senhor Elísio, que possas restaurar a saúde, abençoando toda a sua família. Também a Deus, a irmã Carolina, a Adriana, sua colega de trabalho, que sofreu um AVC muito severo, a irmã Eliana, a Gabriele, essa jovem de apenas 20 anos com câncer no pâncreas, a mamãe da irmã Eliana, a Vandirene, a sua irmã, a Elaine. Também colocamos diante de ti a vida do Senhor Expedito, esposa e família. Colocamos diante de ti a vida da irmã Maria Cardoso, que aniversariou ontem. Possa derramar as tuas bênçãos sobre ela e todos os seus queridos, irmão Cleiton, e os pedidos dele pelo senhor Manuel e o Tiago, o irmão Oséias pela senhora Rose, a irmã Heleninha pela Valentina e pela Melissa, o meu irmão Inácio que pede pelo irmão Álvaro, também, ó Deus, a irmã Eumânia que pede pela Elza, que possas abençoá-la, restabelecendo-a completamente, o irmão Antônio Mateus que pede por sua esposa, a irmã Laura. Pai, nós te pedimos pela vida do irmão José Carlos Simões, que conceda saúde plena a ele, assim como a irmã Isabel Simões. Também colocamos diante de ti a vida da irmã Dirce, toda a sua família. São vários irmãos, alguns deles enfermos, como é o caso do Carlinhos, da Tereza e da Madalena. Também te peço, Deus, pela vida da irmã Olga, que concedas a tua serva saúde, ao seu esposo Samuel, também saúde espiritual. Abençoa o seu Jefferson, abençoa a sua esposa, seu filhinho, ser com todos os seus queridos. Colocamos diante de ti a vida do irmão Alcindo, do irmão Tiago, da irmã Nair, da irmã Maria Dan, mais uma vez a irmã Marolina. Te pedimos por minhas irmãs Ana e Basti, eu peço pelo meu cunhado Valdir, pelo irmão Célio, Mônica e Gil, pelo irmão Rodson e esposa e toda a família. Enfim, ó Deus, abençoa aqueles que confiam no poder da oração e que te buscam. Nós te pedimos no nome de Jesus que abençoes o meu lar, minha esposa, as minhas filhas, o meu genro, todos os nossos queridos e o lar de cada um dos irmãos nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O céu é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Anelo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos unidas, multidões cantando um hino,
aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos unidas, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se como tempo pra louvar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus. E flores que não murcham sem Jesus. Porque viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus. Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se como tempo pra louvar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar.